Primeiro, eu acho extremamente importante a vinda e esse projeto que nós estamos votando, porque a gente vota um projeto de recuperação, eu diria, de uma das áreas mais simbólicas da cidade de Caxias do Sul e uma das áreas mais importantes de Caxias do Sul. E eu quero começar com a fala final do vereador Lucas. Eu acho, vereador Lucas, que a gente resolve todas essas dúvidas, todas essas questões, com uma audiência pública que pode ser feita em conjunto de duas comissões. A Comissão de Educação, porque tem cultura, e a Comissão de Desenvolvimento Econômico, que tem turismo. Eu acho que fazendo uma audiência pública dessas duas áreas, eu não tenho dúvida que a gente vem aqui e esclarece tudo que vai ser proposto no largo da estação férrea, porque, sem dúvida nenhuma, nós temos que, primeiro, quando começar a obra ali, né, saudar a obra, obviamente, uma recuperação, porque nós temos ali diversos prédios históricos, e o espaço por si é histórico e é emblemático para a cidade, e muito mais do que para a cidade, para a região toda. Eu quero falar um pouquinho também com relação à fala do vereador Schalck, quando ele fala do planejamento de cidade. E, vereador Schalck, quero rememorar aqui um pouquinho, lá em 2005, quando esse projeto começou a ser debatido dentro do governo Sartori, vereador Lucas, e que existia lá na época o Fórum Caxias 2030. Fórum Caxias 2030. Nós estamos em 2022, então nós teríamos 8 anos ainda desse processo que foi começado no governo Sartori e que muitas entidades participaram, se gerou inclusive um relatório disso tudo. Era coordenado pelo secretário Paulo Damer, à época do PSB, que fez um grande trabalho. E, especificamente, com relação a esse planejamento, ele fala, sim, da estação férrea. E aí a gente poderia ficar aqui um belo de um tempo debatendo essa questão, porque ele fala aqui da criação do ambiente urbano, que valoriza os cenários históricos, as paisagens e favorece o desenvolvimento cultural e a economia local. Então, isso se previa lá nesse planejamento já, lá atrás, quando inclusive se revitalizou, e hoje é a Biblioteca Parque da estação, que está em funcionamento e que era um prédio que estava caindo. E o governo Sartori recuperou através da Secretaria da Cultura. Então, essa nossa votação aqui hoje, ela dá sequência a tudo isso. E naquela proposta lá do Fórum Caxias 2030, se falava em Avenida Itália, Largo São Pellegrino, Praça Dante Marcucci, Rua Feijó Júnior, abertura de rua, Praça Linear, Largo da Estação Férrea, relação de projetos executados no espaço da rede ferroviária, Oficina das Locomotivas, Complexo Cultural Ferroviário João Viegas, Rua Augusto Pestana, Largo da Estação Férrea, Praça Linear, Triângulo de Manobras, Praça Linear, Perimetral Sul e Desvio Rio. Então, olhem a dimensão que tem esse projeto todo, pensado lá com planejamento. E aí, esse Fórum Caxias 2030 era de várias áreas. Muita coisa deu sequência, só que se perdeu muito num governo que passou, infelizmente, aqui pela cidade. Mas, especificamente com relação a isso, a gente tem que saudar, sim, a iniciativa, mas que a gente possa vislumbrar o que vai acontecer, vereador Lucas, porque nós temos que, primeiramente, preservar a história do local, que é o grande atrativo, que é o grande mote desse espaço, e que, sim, quanto mais ele bem frequentado, obviamente que nós teremos um espaço diferenciado na questão histórica e, consequentemente, do turismo, em tudo aquilo que já está acontecendo na rede, nesse espaço de São Pellegrino, né? Com a recuperação do espaço da Vinícola Rio Grandense, que até o final do ano deve inaugurar um novo espaço. Está praticamente concluído com a recuperação dos prédios, geração de emprego e renda, que é aquilo que eu defendo nos prédios históricos. E esse espaço, ele vai, sim, na minha visão, contemplar tudo isso que a gente sonha para o Largo de São Pellegrino, para o Complexo de São Pellegrino e para o bairro de São Pellegrino, que é, sem dúvida, um espaço histórico. Então, eu acredito que uma audiência pública entre as duas comissões, ela pode vir aqui a sanar todas as dúvidas que a gente teria com arquitetos, engenheiros, com o projeto Viva São Pellegrino, com o Compac, enfim, com todo mundo que tem envolvimento com essa área e, consequentemente, vai devolver para a cidade de Caxias do Sul uma área extremamente importante, revitalizada, recuperada e que mantém a preservação histórico-cultural do local, atraindo turistas, atraindo investimento, gerando emprego e renda e fazendo com que Caxias do Sul tenha, né, um marco histórico revitalizado, recuperado e dê sequência naquilo que se começou há uns anos atrás, onde hoje tem a Praça das Feiras, tem a Praça do Trem, e que a gente possa dar sequência com o espaço todo ali em São Pellegrino. Obrigado, senhora presidente. Obrigada.